e um feliz sábado para todos. Samuel vai marcar o tempo aí, irmãos. Que hora que é agora, Samuel? São 11h17. 11h17. Eu prometo para irmãos que nós terminamos 15 para meio-dia, tá bom? Vamos resumir um pouquinho a mensagem aqui, tá? Para que nós possamos terminar nesse horário, irmãos, tá bom? O título da mensagem, irmãos, para esta manhã é Famílias com um Propósito, tá? Famílias com um Propósito. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Abra suas Bíblias, deixem aberta, e nós vamos agora suplicar a presença de Deus em nosso meio. E Ele faz isso através do seu Santo Espírito, o mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever esse texto aqui, e os outros que vamos ler. Ele agora vai iluminar a nossa mente, tá bom? Todos acharam? Fechem os seus olhos, irmãos. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, nós queremos te implorar, meu Deus, que o Senhor permaneça aqui em nosso meio, que os santos anjos e o teu Santo Espírito possa trabalhar agora em cada mente, meu Deus, que as nossas preocupações, que os cuidados desta vida agora possam ser expulsos da nossa mente, e que o Senhor possa habitar completamente, para que possamos entender este assunto de suma importância para o propósito que cada família tem. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 12, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Cerca de quantos, irmãos? 600.000 a pé. 600.000 a pé. Vocês conseguem entender aqui, irmãos, que nesse episódio saíram 600 famílias do Egito? Conseguem entender? Aqui está dizendo 600.000. Olha só, mas quem da família saiu aqui? Estão contando aqui? Os homens. Homens, né? Sem contar as crianças e as mulheres, tá? Deus não é machista, nem Moisés, viu, irmãos? Tem um propósito aqui. É porque está contando somente os cabeças das famílias que estavam saindo do Egito. Mas o total, irmãos, é aproximadamente 3 milhões de pessoas, mais ou menos. Muita gente, tá? 600 famílias, vamos colocar aqui, porque o tema desta manhã é famílias. E essas famílias, eles tinham um propósito, irmãos. Vocês imaginam qual é o propósito dessa família quando eles empreenderam agora essa jornada até aonde? Canaã. Por que eles saíram do Egito, irmãos? Canaã. E Canaã simboliza o que para nós hoje, irmãos? Céu. O céu. Então tem muito a ver conosco essa mensagem, tá? Então aqui, irmãos, o propósito dessas famílias era sair da escravidão do Egito e ir para onde? Para a terra de Canaã, tá? Para a terra de Canaã. Interessante, irmãos, que eles demoraram aproximadamente 3 meses dessa viagem do Egito até a metade do caminho. Não é bem a metade do caminho, já estão quase próximos já de Canaã. E eles pararam num lugar, irmãos, que se chama Monte Horebe, o deserto do Sinai, tá? Monte Horebe, irmãos, é uma cordilheira composta por várias montanhas, e dentre essas montanhas está o Monte Sinai. Vocês já ouviram falar do Monte Sinai, irmãos? Tá? Sim. Já ouviram, né? O que veio para nós em especial no Monte Sinai? A lei. Olha só, irmãos. Então, primeiro Deus liberta o seu povo da escravidão física, né, do Egito, e depois agora Ele quer libertar o seu povo do quê? Da escravidão do pecado. Tá? Por quê? Porque para entrar na
escravidão temporal, mas também livres da escravidão espiritual, que é o problema mais sério, irmãos. Tá? O problema mais sério. Rapidinho Deus trouxe o povo até esse local, mas daqui, irmãos, até a terra prometida, que era só 11 dias de viagem, eles ficaram mais ou menos um ano nesse território do Monte Sinai. Olha só, irmãos, como o poder de Deus aqui, para tirar eles, Deus fez maravilhas. O mar vermelho se abriu, Deus ali mostrou o seu poder e libertou o seu povo da escravidão. Mas agora, irmãos, para libertar o seu povo do ponto principal, que é a escravidão espiritual, a escravidão do pecado, ele demorou um pouquinho mais de tempo. Foi um ano passado, tá? E é isso que nós vamos entender, irmãos. Por que eles demoraram tanto? E nós vamos aplicar, irmãos, tá? O povo de Israel já passou, irmãos, tá? Já passou esse povo. Agora o povo de Israel representa quem? Nós, adventistas do sétimo dia, porque também nós fomos libertos do pecado em 1844 e estamos nesta mesma jornada que essas 600 famílias, famílias, tá? Empreenderam. Você está mesmo jornada. Agora, irmãos, olha só. Saíram 600 famílias do Egito, né? Vocês sabem, irmãos, quantas famílias dessas 600, quantas entraram na terra prometida? Só duas. Duas famílias, cabeças. A Bíblia conta os cabeças, né? Josué e Caleb. Irmãos, que número pouco. 600 famílias. Tá? E dessas 600 famílias, então nós precisamos prestar atenção, irmãos. Para quê? Para que esse episódio não volte a acontecer em nossas famílias de hoje. Não é importante essa mensagem de hoje, irmãos? É muito importante. Vamos prestar atenção, tá? Êxodo, capítulo 24, versículo 7. Abre aí. Êxodo, capítulo 24, versículo 7. Eles estão na região do Sinai, tá? Isso daqui é feito na região do Sinai. E tomou o livro da aliança, que é o livro da lei, e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram o que, irmãos? Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Foi boa essa resposta do povo, irmãos? Foi boa? Foi ótima, né? Mas não é essa a resposta que Moisés queria, e nem a resposta que Deus queria, irmãos. E agora vocês podem dar presente, rapaz. Nem gostei. Ou seja, irmãos, Moisés leu diante do povo os 10 mandamentos. Nunca este povo se deparou com uma coisa tão maravilhosa como esta. Toda a escritura resumida em 10 preceitos. Entendam, irmãos, que por mais de 2.500 anos, os antepassados dessas 600 famílias não precisavam desta lei tão detalhada assim como Moisés apresentou para eles, tá? Não precisava. A lei antigamente, irmãos, era escrita onde? Na mente. A Bíblia diz que Abraão guardou as leis. Mas como que ele guardava, irmãos? Porque ele aprendeu a amar o seu Deus, e automaticamente ele guardava. Ele não andava, irmãos, com a Bíblia como nós andamos hoje, tá? As escrituras, irmãos, começaram a ser relatadas em papiros a partir deste momento aqui. Por quê? Nós vamos entender por que a partir deste momento aqui, tá bom? Por que, irmãos, eu disse que a resposta
do povo não foi boa. Eu estou contrariando vocês, mas daqui a pouco vocês vão concordar comigo, com Moisés e com Deus. Tá? A resposta dele não foi boa. Não é isso que Deus queria ouvir, irmãos. Por quê? Nós não vamos ler, não, mas no verso 8, que é o próximo verso, Moisés então ele faz o quê? Ele derrama o sangue de um sacrifício que ele já tinha feito antes de ler o livro da lei. Ele derrama o sangue. Ou seja, irmãos, esta lei que Moisés estava apresentando para o povo era uma lei impossível de ser cumprida. Tanto é, irmãos, que Deus sabia disso. Deus sabia disso. Porque, irmãos, a Bíblia relata que menos de um mês este povo, estas famílias estavam adorando um bezerro de ouro. Quebraram o primeiro mandamento dessa lei: não terás outros deuses diante de mim. Deus sabia disso, irmãos, mas o povo não sabia. Quando Moisés leu para o povo, irmãos, a lei, eles entenderam assim, ó. Se vocês não estão entendendo, nós vamos mudar a nossa maneira de entender as coisas, irmãos, tá? Eles entenderam assim: bom, Deus está pedindo para mim não matar, Deus está pedindo para mim não adulterar, Deus está pedindo para mim não roubar, Deus está pedindo para mim não cobiçar. Se é Deus que está pedindo, eu vou fazer. Mas não é bem assim, irmãos. Por isso que o povo demorou um ano aqui, irmãos. Não é bem assim, tá? Não é dessa maneira. O nosso querer, irmãos, e as nossas promessas, elas são como cordões de areia. Você promete agora, mas daqui a pouco você já está fazendo e Deus queria ensinar para esse povo, através do sacrifício feito ali a pé do Monte Sinai, queria ensinar para eles que a força, que o poder, que a graça que os habilitaria a cumprir a lei estava implícito naquele sacrifício que ele fez. Então Moisés agora derrama o sangue sobre o povo, o sangue da vítima que foi sacrificada. E não precisa nem perguntar aqui, né? Todo mundo sabe o que simboliza essa vítima que foi morto naquele altar ali, nesse episódio do Sinai. Essa vítima representava Cristo. Tá? Então, irmão, nós vamos ver a relação aqui entre a lei e a obra de Cristo aqui na terra, porque é isso que Moisés colocou para eles. O que nós conhecemos muito bem agora, irmãos, eles não conheciam na época. Por isso que Moisés fez toda aquela ensinação, tá? Daquele sacrifício para mostrar para eles, tá? Essa questão. Então, olha só, a resposta dele devia ser outra, tá? E eu estou orando no meu coração para que no final dessa mensagem aqui eu consiga transmitir para vocês aquilo que o Espírito Santo me transmitiu quando eu estava preparando essa mensagem, tá? E vocês vão concordar comigo, com Deus e com Moisés, tá? Essa resposta não foi boa. Abram suas Bíblias, irmãos, lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Vocês vão ver, irmãos, que Paulo, não se envergonhe, viu? Vocês vão ver que Paulo também pensava dessa mesma maneira, exatamente assim, exatamente assim como vocês pensaram, como eu também pensei por muitos e muitos anos, tá? Eu pensava dessa mesma maneira ali, tá bom? Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Grave isso daqui porque nós vamos voltar nesse texto depois, viu, irmãos? Olha só o apóstolo Paulo fazendo um currículo da sua vida na igreja. O apóstolo Paulo morreu na igreja, está registrado aqui nesse verso, nasceu na igreja, perdão, tá? Está registrado aqui nesses versos que nós vamos ler. Então o apóstolo Paulo, ele era adventista desde criancinha, desde bebê, nasceu na igreja, circuncidado ao 8º dia, tá? Aqui prova que ele nasceu na igreja, tá? Porque todo israelita era circuncidado o quê? Ao 8º dia. Hoje nós temos a apresentação, naquele tempo era circuncidado, tá? Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu. Hoje, irmãos, essa palavra fariseu, tá? Ela tem um sentido pejorativo, né? Muito chamado
fariseu. Mas essa palavra fariseu, irmãos, aqui quer dizer zeloso da lei, né? O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu nasci na igreja, eu fui circuncidado ao 8º dia, tudo certinho ali, entendeu? E eu era o quê? Zeloso da lei. Por causa desse zelo, o que ele fazia? Segundo o zelo que ele tinha pela lei, pelas coisas de Deus, eu era perseguidor da igreja. Olha só, irmão, que tradição da vida do apóstolo Paulo. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, que interessante. Olha só: perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, eu era o quê? Irrepreensível. Se Paulo estivesse, irmãos, no Sinai, quando Moisés leu aquela lei, Moisés ia dizer: tudo que o Senhor falou, eu vou cumprir. Por quê? Porque eu sou irrepreensível diante da lei. Eu sou irrepreensível. Isso daqui para mim é fichinha, eu guardo tudo isso daqui. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu sou israelita raiz. Hoje poderíamos dizer: eu sou um adventista raiz, né? Da terceira, da quarta, da quinta geração. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, tá? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e é isso que o Espírito Santo quer falar para cada coração nesta manhã, tá? Se nós achávamos, irmãos, que éramos cumpridores da lei, principalmente nós, eu, o irmão Ivaldo, o irmão Aldo, né, que damos estudos bíblicos. Eu sei que tem muitos aqui que são professores, né, que têm os seus alunos que ensinam. Nós ensinamos assim para as pessoas, e não está errado, tem que continuar ensinando. Agora você tem que aprender uma coisa, olha só. Vamos ver agora a vida do apóstolo Paulo depois do sacrifício que Moisés fez lá no Monte Sinai. O apóstolo Paulo conhecia muito bem isso aqui, não? Desde pequenininho ele via, principalmente nas festas de primavera, quando ele com a sua família iam lá sacrificar o cordeiro, né? Ele sabia muito bem essa questão aqui, irmãos, mas ele fazia o quê? Tudo isso era o quê? Era um praxe, né? Tudo isso era só uma cerimônia. Mas ele continuava o quê? Com o seu orgulho, tá? Olha só, irmãos, Romanos capítulo 7, versículo 24. Esqueci, falando dos irmãos que aí abrindo aí para adiantar. Tá? Romanos capítulo 7, versículo 24. Depois que ele conhece, depois que ele vê a profundidade, a importância da lei no plano da salvação, olha só o que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha só, irmãos, o homem que até então estava dizendo: eu sou irrepreensível, eu nasci na igreja, eu cumpro toda a lei, agora está dizendo o quê? Miserável homem que sou. Irmãos, isso aqui é profundo demais. Mas ele só compreendeu isso, irmãos, quando ele contemplou, irmãos, o sacrifício da vítima. O tempo inteiro, irmãos, tá? Quando ele disse que ele era repressivo naquele período, Jesus não havia morrido ainda, mas ele havia assistido várias vezes a morte de Jesus, tá? A morte de Jesus. Nesse episódio aqui, em Romanos 7:24, ele entendeu a morte de Jesus, e ele entendeu o plano da salvação, tá? E que o cerne do plano da salvação é a morte de Jesus, é o assunto do santuário, tá? Nós precisamos conhecer muito, irmãos, o assunto do santuário. Inclusive, irmãos, eu tenho um livro, tá, que está saindo por esses dias aí da gráfica, tá? Eu já comuniquei com alguns aí, e quem quiser saber mais do assunto do santuário, esse livro é grátis, tá bom? Esse livro é grátis, é só pedir para Samuel, tá? E Samuel vai conseguir para vocês. Aqui, acho que daqui uns 15 a 20 dias, esse livro já está em nossas mãos. Esse livro ensina o assunto do santuário. Eu desenhei, irmãos, um livro cheio de ilustração, para que fique bem claro o assunto do
do santuário. E vocês vão entender, irmãos, assim como Paulo entendeu que ele era o quê? Um pobre, um miserável, um cego e um nu. Olha só, irmãos, isso se encaixa muito bem com a nossa mensagem, né? Para nós, nossas famílias de hoje, né? A igreja de Laodiceia. Vamos para Êxodo, irmãos, capítulo 20, versículo 3. Vamos examinar esta lei, irmãos, que o povo diz que iria cumprir. E vocês vão saber, irmãos, por que Deus não se agradou da resposta do povo. Tá? Não se agradou da resposta do povo. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Acho que você não sabe de memória isso aqui, né? Não terás outros deuses diante de mim. Quem está falando isso daqui, irmãos? Deus. Na introdução ele diz: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. É Deus que está falando isso aqui. Ele está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E o povo ouviu aquilo lá e falou assim: tá bom, não é para ter outros deuses, é para ter só o Senhor de Deus. Tá bom, nós vamos ter só o Senhor de Deus. Menos de um mês eles estavam adorando outro Deus. Tá? Por quê, irmãos? Porque eles não entenderam o sacrifício que Moisés fez. Abram suas Bíblias aí, irmãos, em Salmos 81. E é bom que vocês marquem isso daqui, viu, irmãos? Marquem isso daí, tá? Salmos 81. Já passei para a nossa classe aqui hoje de manhã. Mas agora vocês marcam. Quem já viu na classe, não lê de novo. Tá? Vocês têm que memorizar isso aqui. Salmos 81, versículo 8 e 9. Salmos 81, versículo 8 e 9. A minha versão que eu estou usando aqui não é a King James, tá? É uma tradução mais digna do texto hebraico e também do grego, tá? Mas não vai ficar diferente de vocês não, tá? Ouve, ó meu povo, os meus testemunhos. Lei, entendeu? Deus está dizendo assim: olha, ouve, ó meu povo, a minha lei. Em outras palavras está dizendo: se tu me ouvires, olha só, presta bastante atenção. Se tu me ouvires, não haverá deuses estranhos no meio de ti, tá? E nem tu andarás no caminho de deuses estranhos. O que Deus está falando aqui, irmãos? Olha só, se vocês me ouvirem, tá? Em outras palavras, irmãos, ele está dizendo assim: se vocês tiverem fé. A palavra fé, irmãos, ela não aparece no Antigo Testamento, tá? Mas o conceito está presente em muitos profetas falaram da fé. Só que os hebreus não usavam essa expressão de fé. Isso aqui vem no Novo Testamento, tá? Com os apóstolos. Mas eles tiraram de onde? Do Antigo Testamento. Só que eles deram um nome grego. Para o quê? Para essa questão, irmãos, de ouvir. Esteja atento ao que sai da minha boca. Por quê? Porque as minhas palavras, elas não são qualquer palavra. As minhas palavras são habilitadoras. Guarde isso na mente, irmão. O que o salmista está dizendo aqui, irmãos, é que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é habilitadora. É um mandamento que Deus deu, irmãos. É o primeiro mandamento da tábua da lei: não terás outros deuses diante de mim. Mas o salmista agora aqui está dizendo, irmãos, que se nós tivermos fé em Deus, Ele não vai permitir que nós adoremos outros deuses. Não é maravilhoso isso aqui, irmãos? Tá? Não é maravilhoso? Se o povo de Israel tivesse compreendido isso daqui, irmãos, o que eles tinham que fazer? Senhor, eu não consigo viver sem os meus deusezinhos, entendeu? Meu Deus, lá que eu adorava, lá no Egito, aquele bezerro de ouro, aquela festa bonita que nós fazíamos, dançávamos e bailávamos e comíamos todo tipo de comida. Eu não consigo, Senhor. Posso adorar você e posso adorar também esses outros deuses. Mas Deus está dizendo aqui: se você tiver fé em mim, vocês não vão adorar outros deuses. E nós vamos ver como esse processo, irmãos, como esse processo foi agora bem desenhado no Novo Testamento. Abram lá, irmãos, em Gálatas, capítulo 3,
versículo 19. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. O propósito da lei, viu, irmãos? O propósito da lei. Ninguém aqui está no mundo da lei, viu, irmãos? Nós vamos guardar a lei. Este é o propósito de Deus. E nenhuma palavra que sai da boca de Deus, irmãos, ela volta para os céus sem cumprir o seu propósito. Tá? Por isso, irmãos, é mais que recomendo que você pegue a Deus pela palavra. Se você leu alguma coisa aqui, irmãos, tá? Se até agora você não conseguiu, irmãos, cumprir o decálogo, tá? Você pega a Deus pela palavra. Aqui nós vamos ver vários textos aqui, irmãos, dizendo que nós, se tivermos fé na palavra habilitadora de Deus, nós conseguimos sim cumprir a lei perfeitamente. Tá? Não sei o que eu vou dizer, é os profetas, irmão, por exemplo, Jesus. Então, para que serve a lei? O apóstolo Paulo perguntando aos Gálatas. A lei foi acrescentada, talvez na tradução de vocês não está acrescentada, está na King James, tá? Acrescentada. Por quê? Porque essa palavra grega, irmãos, tá? Essa palavra grega, ela foi mal traduzida. Tá? Então os tradutores da King James, desde 1611, não é coisa adventista não, viu, irmãos? 1611, muito antes de existir a igreja adventista, eles foram fidedignos ao texto, tá? Porque a palavra grega lá estava apontando para o quê? Acrescentar. Tá? Diz assim, olha assim, ó. A lei ela foi acrescentada por causa das transgressões. Como que nós podemos entender isso aqui, irmãos? Olha só. Eu falei para vocês que durante 2500 anos o povo não precisou de uma lei escrita para obedecer a Deus. Mas agora, depois que Deus tira o povo da escravidão, eles passaram 430 anos no Egito, tá? Esquecendo de tudo, porque a família de pai para filho, de pai para filho, e os pais na escravidão ali, esqueceram de tudo, fazendo tudo com os filhos, de ler a lei para eles, de recitar a lei para eles, e esqueceram de tudo. Então agora, irmãos, Deus Ele agora acrescenta. Então os 10 mandamentos, irmãos, ele foi o quê? Acrescentado. Uma tradução ainda melhor do que a King James, irmãos, seria assim, ó, Deus agora ele vai esclarecer mais a questão da lei. Tá? Por quê, irmãos? Porque o povo antes, Abraão mesmo que guardou toda a lei, sabe como é que ele guardava a lei, irmãos? Porque ele amava a Deus. Mesmo quando Deus dava um mandamento absurdo para ele, irmãos, como foi: mate o seu filho, leve o seu filho lá no Monte Moriá, que depois se tornou lá vizinho do Monte Jerusalém, né? É o mesmo monte, tá? Leve o seu filho lá no Monte Moriá e sacrifique ele. É um mandamento esquisito, estranho, irmãos. Mas Abraão amava tanto a Deus, ele era amigo de Deus, ele automaticamente obedeceu. Automaticamente obedeceu. Nem pensou duas vezes, irmãos. Por quê? Porque ele amava a Deus, ele cumpria toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas agora com este povo, irmãos, recém-libertos da escravidão, isso não funcionava. Por quê? Porque são muitos deuses na sua cabeça. O Egito, irmãos, é um panteão de deuses, é muitos deuses. E eles, a voz confundia, eles não sabiam quem ele estava falando. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui aos Gálatas que a lei, ela tem esse objetivo, mas a lei só foi dada por causa da transgressão. Por quê? Porque a transgressão ali estava abundante, e agora Deus precisava o quê? Aclarar a sua palavra. E agora ele começa a escrever, tá? E por isso nós temos a Bíblia hoje. Tá? A primeira escrita que Moisés escreveu, irmãos, foi Êxodo capítulo 24. É a primeira escrita. E daí começou a escrever. Tá? E quanto mais nós precisamos de mais escrita, irmãos, simboliza, significa que nós estamos mais distantes de Deus. Deus é misericordioso. Tá? A lei de Deus, irmãos, é um ato de misericórdia. A Bíblia, irmãos, é um ato de misericórdia. Os testemunhos de Ellen Goldwyn White
é um ato de misericórdia. Será que nós não precisamos hoje, irmãos, de uma profetisa do nosso tempo, né? De uma profetisa do Ocidente, porque só temos profetas do Oriente. Será que nós não precisamos agora de uma profetisa do Ocidente que fale a nossa língua? Com certeza, irmãos. Tá? Então, quanto mais Deus amplia, irmãos, é porque a mente do povo está mais degradada. Hoje nós temos aí computadores, né? Nós temos a inteligência artificial, mas isso daqui não está ajudando em nada para levar o povo aos pés de Deus. Abraão não tinha nada disso, irmãos, nem Bíblia, nada de escrito, e servia a Deus perfeitamente. Gênesis diz que ele guardou os mandamentos, as leis, os estatutos. Por quê? Porque ele amava a Deus. Romanos capítulo 7, versículo 9. Estamos quase chegando aqui no ponto para a gente fechar esse assunto aqui. Tá? Isso aqui é muito importante, irmão, para as famílias. Tá? Se a sua família não está aqui, você é a cabeça da família. É para você, não importa a idade que você tem. Tá? Não importa a idade que você tem. Se é um jovem, seus pais não estão aqui, você é a cabeça da família. Você tem que levar essa mensagem. Romanos capítulo 7, versículo 9. E agora nós vamos estudar um pouquinho de grego aqui, irmãos. Tá? Vocês vão ver como é fácil estudar grego. Tá? Eu não sou teólogo, mas eu entendo um pouquinho de grego. E vocês vão ver que é muito fácil entender. Olha só. Pois eu, está assinando de vocês aí? Começa assim, pois eu. Sabe o que significa, irmãos? Qual é essa palavra em grego? Eu. Ego. Quem não sabe o que é ego aqui, irmãos? Tem alguém que não sabe o que é ego? Ninguém levantou a mão, porque ninguém sabe. Ninguém está ignorando o que é ego. Vê como é fácil estudar o grego? Né? E quando um grego escreve, irmãos, ele está dizendo ego, orgulho, presunção, alguém que é cheio de si mesmo, alguém que só olha para dentro de si mesmo, que não quer nem saber dos demais. Olha só a direção do apóstolo Paulo aqui que está dizendo, Romanos 7, 9. Pois, quando o meu ego estava vivo sem a lei, porque quando o meu ego estava vivo sem a lei, perdão, eu estou traduzindo aqui, mas está ficando difícil assim. Quando o ego estava vivo, eu estava sem a lei. Existia um ponto na vida do apóstolo Paulo, irmãos, que ele estava sem lei, segundo o texto que nós lemos lá em Filipenses. Existe algum ponto da vida do apóstolo Paulo que ele estava sem lei? Não. Ele é hebreu, de Hebreus, foi circuncidado ao 8º dia, cumpria todos os rituais hebraicos, mas aqui ele está dizendo, irmãos, que quando ele estava sem lei, o ego dele estava vivo. Olha só, irmão, quando ele estava sem lei, o ego dele estava vivo, ele era orgulhoso, e nós vemos isso em Filipenses, né? Filipenses, nunca queira ser assim, irmãos, orgulhoso. Eu já fui muito orgulhoso, e hoje eu me envergonho de quão estúpido eu era. E assim o apóstolo Paulo está dizendo, quão estúpido ele era com seu orgulho, mas isso era quando ele estava sem lei. Mas que lei que ele está falando aqui, irmãos? Nós sabemos que ele tinha a lei dele que nasceu, os pais dele liam para ele a lei, porque ele recitava, irmãos, a lei nos cultos matinais, ele cantavam a lei. Que lei é essa aqui, irmãos? É a lei espiritual. E nós vamos ver aqui, não sou eu que estou falando, olha só. Mas quando o mandamento, não é mesmo lei, mas quando o mandamento veio, o que aconteceu com ele? Reviveu o pecado. O pecado reviveu em mim, e o meu ego Morreu. Então, para que serve a lei? Segundo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmão. A lei, quando nós olhamos para a lei, não como os israelitas olharam lá
a lei espiritual, e nós vamos ver daqui a pouco, irmãos, que lei espiritual é essa. Quando nós olhamos para a lei espiritual, ela mostra a nossa condição, aquela condição que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7:24, miserável homem que sou. Eu pensei que estava tudo bem comigo, mas agora quando veio esta lei, depois leia, irmãos, Romanos o capítulo 7 todinho, vocês vão ver que maravilha. Quando veio esta lei, a lei, irmãos, ela mostrava continuamente para ele: você é um miserável, você é orgulhoso. Quem aqui, irmãos, gostaria de ter um amigo que estivesse sempre do seu lado, dizendo assim: ei, rapaz, você é orgulhoso, você é mentiroso, você é um adúltero, você é um ladrão. Quem gostaria de ter um amigo assim, irmãos? Ninguém, né? Mas aqui, ninguém. Eu gostaria, irmãos. E eu amo meus amigos. Sabe qual é esse amigo, irmãos? É a lei. A lei espiritual, irmãos. Não aquela lei que o apóstolo Paulo diz que ele tinha desde quando nasceu, a letra da lei, que só fazia ele se orgulhar mais ainda, irmãos. Porque a lei dizia não matarás, e a letra dizia não matarás, e aí ele não matava, e estava tudo bem. Mas Jesus, irmãos, quando veio aqui, quando Jesus expôs agora a lei de uma forma espiritual, ele diz assim: aquele que odiar o seu irmão, já matou. Está vendo, irmãos, que nós precisamos de um amigo que esteja sempre ao nosso lado? Porque quando nós estivermos odiando ao nosso irmão, esse nosso amigo diz assim: olha só, você está matando ele. Você está matando ele. E aí você diz: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Nós vamos ver quem livra, você já sabe para quem livra. E nós vamos ver aqui com detalhes agora, irmãos, quem livra desse corpo de morte. Vamos para Gálatas capítulo 3, já estamos chegando nos versos finais aqui. Gálatas capítulo 3, nós temos quantos minutos ainda, Samuel? Já passou. Já passou? Já passou? Falta, vamos lá então, vamos encerrar por aqui. falta 5 para meio-dia. 5 para meio-dia. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Bem rapidinho aqui, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que o que, irmãos? Justificados. Pela fé fôssemos justificados. Eu vou até fechar aqui, mas não vou ter mais não, tá? Tem muita coisa para ler, irmãos. Eu não vou ler mais não para não se estender, tá? Eu vou só citar aqui versos conhecidos, os irmãos vão se lembrar, tá? O que nos justifica, irmãos, não é a letra da lei, tá? O que nos justifica, e justificar, irmãos, não é, ela simplifica essa palavra, justificar. Por quê? Porque não é a palavra comum para o português, tá? Por isso que é mal traduzida. Em todas as traduções de língua portuguesa, ela é mal traduzida, tá? A Irmã White, que é americana, ela simplificou isso para a gente. Ela diz assim, ó, justiça é boas obras. Pronto. Vamos ter uma profetisa, ela diz que justiça é boas obras, entendeu? Então é o seguinte, irmão, está dizendo aqui que são as boas obras, elas só vão aparecer em nós quando nós tivermos o quê? Fé, tá? Fé. E eu vou citar só 3 passagens aqui, irmãos, e vocês se lembram, tá? Quando aquele paralítico que estava lá junto ao tanque de Betesda, ele viu Jesus, e agora Jesus, ele dá um mandamento para ele, um mandamento. Ele diz assim, ó, levanta-te. Que mandamento estranho. Será que Jesus estava bom da cabeça? Será que Jesus ali não estava batendo das bolas ali para ele para um paralítico assim, ó, levanta-te? Será que ele não sabia que aquele homem estava ali há 38 anos e que aquele homem não tinha capacidade nenhuma de levantar? E por que Jesus dá um mandamento para esse homem, irmãos? Por que Jesus não fez como fez em outras vezes, irmãos? Pegou aquele homem e levantou, em nome de Jesus, em nome do Deus Altíssimo, levanta-te. Mas ele dá um mandamento, irmãos, para esse homem, levanta-te. Esse homem não tinha condições, irmãos. Se fosse conosco hoje, irmãos, tá? Quando nós olhamos para a lei, é um mandamento também, né? E tem todos aqueles recados. Olha, não consigo. Desse jeito aí, se odiar o meu irmão, eu já estou matando. Se eu olhar para uma mulher com segundas intenções, eu já estou adulterando. Se eu pensar em
em uma mulher, eu já estou adulterando, desse jeito eu não consigo, eu sou paralítico, Senhor. Eu não consigo. Mas Jesus estava dizendo: levanta-te. E a palavra de Jesus, conforme diz Salmos 81, 8 e 9, a palavra de Jesus é o quê? Habilitadora. Guardem isso na mente, irmãos. Comecem a olhar agora para os 10 mandamentos como 10 palavras habilitadoras. Quem está falando é o próprio Deus. Diz: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Em outras palavras, irmãos, Jesus estava falando para aquele paralítico: eu fui o que formei você, eu conheço muito bem a sua fisionomia, levanta-te. E aquele homem levantou, irmãos. Por quê? Porque ele acreditou, ele teve fé. Então o que? Ele foi justificado. Tem mais um exemplo, viu? Tem mais um exemplo. Tá? Você lembra de Pedro, irmãos? Naquela tempestade, né? Aquela tempestade, um barquinho lá no meio do mar, e de repente ele vê Jesus caminhando sobre as águas. É comum, irmãos, caminhar sobre as águas? É possível para nós, seres humanos, caminhar sobre as águas? Não, mas Jesus dá um mandamento para Pedro. Jesus disse: Pedro, vem. Que coisa estranha, né, irmãos? Que coisa estranha. Pedro era pescador, Pedro sabia nadar, mas naquele mar, do jeito que estava, turbulento, assim, uma tempestade agitando o mar para cá, Pedro, mesmo sabendo nadar, ele ia morrer. Mas ele foi, irmãos. Ele foi por quê? Porque ele acreditou, irmãos. É isso que nós precisamos ver, irmãos. Quem é que está falando? Quando vocês for ler a lei em Êxodo 20, irmãos, leia do versículo 1 até o versículo 3, onde começa a ler. Leia 1 e o 2. E vocês vão ver quem é que está dando esta ordem, irmãos. Eu sou o Senhor que te libertou. A primeira coisa que Deus faz conosco é nos libertar da escravidão corpórea, física. E depois, agora Ele quer nos libertar do quê? Da escravidão do pecado. Esse é o plano de Deus, bem simples assim. Tá bom? O último agora, só para encerrar, irmãos. A última passagem. Vocês lembram daquela mulher pecadora? Estava a ponto de ser apedrejada. E agora, Jesus agora, tá, libera aquela mulher. E Ele diz para ela assim: olha só, vai, olha o mandamento que Ele dá para ela: vai e não peques mais. Eita, agora pegou. Eu acredito que se Jesus disser para mim, se eu sou paralítico há 38 anos, Jesus disser para mim: levanta-te, eu tenho poder para te curar, eu acreditaria. Se Jesus diz para mim, no meio de um mar tempestuoso, eu estou andando, vem que você vai andar também. Se é Jesus que está falando, eu vou. Mas agora fica difícil. Se Jesus disser assim: ó, vai e não peques mais, aí o negócio complica. E aí que nós tropeçamos. É o mesmo mandamento, irmãos. É o mesmo mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, levanta-te e anda, vem. É o mesmo mandamento, irmãos. Mas nós não conseguimos fazer esse coisa, que é o mais fácil de todos, irmãos. O mais fácil de todos. Se você já desenvolveu a sua fé em Jesus, este é o mandamento mais fácil de todos. Eu quero encerrar isso aqui, irmãos. Quero encerrar isso aqui. Medite bem isso daqui, tá? Medite também Salmos 81, 8 e 9. As palavras de Deus são habilitadoras. Se Ele diz: vai e não peques mais, não é Newton que está falando. E nem saia por aí dizendo que Newton está falando. Quem está dizendo isso aqui, quem que é? Jesus. Longe de mim de falar uma coisa dessa. Eu não tenho autoridade para falar uma coisa dessa. Mas quem está falando, quem, irmãos? É Jesus. Ele está dizendo: vai e não peques mais. Agora entre você e Jesus, viu, irmãos? Toque o seu joelho no chão quando você vê que o negócio não está funcionando. É entre você e Jesus. Nem ligue para mim, nem me pergunte nada, irmãos. Tá? Eu já tenho os meus profetas e eu quero para Jesus. Essa é promessa de Deus, irmãos. Tá? Promessa de Deus. Tá? Nós vamos ter um hino e depois nós vamos fazer uma oração. Amém? E medite bem na letra desse hino, irmãos.
de Deus.